Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã tão abençoada e trazer algo profético para a tua vida, uma mensagem dos céus da palavra de Deus. Hoje, lendo no livro de Esté, nós conhecemos a história de Esté, uma moça chamada Radassa, que foi criada pelo seu tio Mardoqueu, era órfã de pai e mãe, estava cativa naquela cidade, e nós conhecemos a história. A palavra de Deus vem falando no livro de Esté que o rei Assuero deu um banquete, deu uma festa para os seus príncipes, para os seus reis, e aquela festa durou muitos dias. E chegou um momento que aquele rei manda chamar Varte, a sua esposa, para apresentar ela para os seus liderados. Ele pede para que ela venha de coroa, para que ela venha de manto, que ela venha com as vestes reais. Varte se recusa a comparecer naquele chamado do rei. Isso, os seus liderados, os seus príncipes, todos vão até o rei e diz que aquilo era uma ofensa. E que, da mesma forma que Varte fez com ele, todas as outras princesas poderiam querer fazer. E ali é tomada uma decisão, Varte desocupa o lugar, Varte sai da cadeira de rainha para dar lugar para outra que fosse escolhida pelo rei. A palavra vem dizendo no livro de Esté que agora pegam todas as moças da cidade de Suzã e todas as moças da redondeza, as mais belas, as mais bonitas, as mais donzelas, e são levadas ao cuidado de Elgai, o eunuco do rei, para ser escolhida a nova rainha. Entenda uma coisa nessa manhã. Há um lugar para você, mas é necessário que ele seja desocupado. É necessário Deus tirar alguém dessa cadeira para você sentar. E Deus vai fazer isso, porque é a vontade dele, e quando Deus faz, ninguém pode impedir. A palavra de Deus diz que agora Esté vai para o palácio. Esté é adornada, Esté é tratada, né? Vai ali para o tratamento, e Esté é a escolhida para ser a rainha. Eu quero te falar nessa manhã, amado, que é necessário que alguma coisa desocupe o lugar para o melhor de Deus chegar na tua vida. E Deus, ele está selecionando até quem você chama de amigos, para que algo melhor venha acontecer na tua vida. Eu quero te falar nessa manhã que tem uma cadeira, e essa cadeira é para você. Ainda que Deus tenha que tirar alguém para você sentar, Deus vai fazer. E eu quero te dizer nesta manhã que algo vai precisar desocupar o lugar para você viver o melhor de Deus na tua vida. Foi necessário que Varte saísse do trono para que Esté sentasse, porque Deus tinha um propósito para aquele povo, e Esté foi preparada para livrar o seu povo da morte. E assim Deus está te preparando. Há uma necessidade, Rebachuri canta, de Deus colocar você. Talvez foi para esse tempo, talvez foi para isso que Deus tem lhe colocado e lhe levantado aí onde você está, para você fazer a diferença. Esté, ela livra o seu povo da morte. Por quê? Porque naquele mesmo palácio havia um homem chamado Amã, que se levantou contra o povo judeu e fez o rei assinar um decreto onde todos os judeus morreriam. A palavra de Deus diz que Esté agora recebe essa notícia através do seu primo Mordecai. Esté pede para que todo o povo judeu jejue, e ela também, durante 3 dias, para que ela entrasse na presença do rei e ela não fosse condenada à morte. Porque para entrar sem ser chamado, poderia correr o risco dele levantar o cedro e aquela pessoa ser condenada à morte. Por isso, Esté jejua com todo o seu povo, para que ela entre ali naquele lugar, para que ela venha honrar a cadeira que foi desocupada e ela sentou. A palavra de Deus vem me dizer que Esté, ela não chega de imediato falando para Assuero a situação. Esté, através da palavra de Deus, do propósito de Deus para a vida dela, direcionada pelo Espírito Santo, ela convida o rei para um banquete e convida o seu inimigo também. E o banquete não foi uma noite só, foram 2, até que ela revelasse o plano e o projeto porque ela estava dando aquele banquete. A palavra de Deus nessa noite vem dizer que havia um propósito para a cadeira ser desocupada para Esté sentar. Deus tinha um propósito para salvar aquele povo através da vida de Esté como rainha. A palavra de Deus diz que agora há um novo decreto. E esse decreto dá o direito para que o povo de Deus viesse se defender. Entenda mais uma coisa que me vem à memória agora. Enquanto Amã estava programando a morte, a forca, para matar Mordecai, naquela noite o rei não dormiu. E ele pede para ler o livro das crônicas. E ali estava relatado
que Mardoqueu havia livrado ele da morte da trama de 2 eunucos. E ao amanhecer do dia, enquanto à noite o rei não dormia e lia livros de crônicas e queria honrar Mordecai, o seu inimigo Amã estava tramando a sua morte. Não pense você que Deus não está vendo tudo, Ele vê tudo. Enquanto o teu inimigo prepara a tua queda, enquanto o inimigo prepara a tua morte, enquanto o inimigo decanta Rabachébia, tenta te destruir, Deus está trabalhando em teu favor. Ainda que Ele tenha que tirar, desocupar um lugar para você sentar, Ele vai fazer. Deus, ele foi ali honrar Mardoqueu. E na manhã seguinte o rei pergunta o que se deve fazer com o homem que o rei quer honrar. A palavra de Deus diz que Amã se achava o cara. A palavra de Deus não é nesse sentido, eu falei cara, mas foi uma expressão minha. A palavra de Deus diz que Amã, ele cogita a ideia de ser ele a pessoa a ser homenageada, porque ele estava se achando por ser convidado da rainha para 2 banquetes. A palavra de Deus diz, coloca a coroa. Diz que a própria Amã coloca a coroa, põe no teu cavalo, põe as vestes reais e manda alguém, um príncipe em toda a cidade dizer se é o que acontece com o homem que Deus quer honrar. E nós conhecemos a história. Por que eu quis falar também desse fato? Porque Deus está preparando algo muito maior. E aquele que tentou te humilhar, aquele que tentou a tua morte, aquele que tentou te destruir, aquele que tentou acabar com você, Deus manda te dizer que Ele vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai ver a posição que Deus vai te colocar. Ainda que para isso tenha que desocupar um lugar, ainda que para isso Ele tenha que selecionar até as pessoas com quem você anda, aqueles que você chama de amigo. Eu quero te dizer nesse dia, Deus trouxe essa palavra para você e para minha vida. E se essa palavra foi para você, aperta esse coraçãozinho aí, toma posse dela hoje, porque Deus vai desocupar um lugar para você sentar, para que você venha viver o melhor de Deus. E não te preocupa quando Deus começar a selecionar até mesmo aqueles que você chama de amigo. É Deus trabalhando no propósito que Ele tem para tua vida. Recebe, toma posse e que a paz venha reinar no nosso coração. Fique com Deus, Deus te abençoe.